O Espiritismo fala sobre astrologia e numerologia, os astros, as letras do nome, do nosso nome, a data do nosso nascimento. Os números podem influenciar em nossa vida? E se elas influenciam, a espiritualidade programa um reencarne de espíritos elevados para épocas mais favoráveis energeticamente? Então, no livro A Gênese, hoje mudou a posição, mas quando eu tinha assim, a idade do Rubens, meus 20 e poucos anos, era na página 100 da Gênese. Eu teria que olhar hoje onde é que está. Mas na página 100 da Gênese, da versão lá dos anos 80, havia um comentário de Kardec sobre isso, em que ele dizia que a posição dos astros não determinaria o comportamento das criaturas, porque a personalidade apontada para as pessoas depende daquilo que as pessoas enxergaram no céu quando viram as estrelas. Aí ele chega a fazer até uma comparação. Ele diz assim: se aquele que olhando para as estrelas viu uma constelação e enxergou nelas um leão, tivesse visto não um leão, mas um asno, em vez de ver um leão, tivesse visto um asno, ofereceria como personalidade para os que nascessem nesse período um conjunto de características totalmente diferentes. Então, aí, ele vai desconstruir a ideia da visão sobre a astrologia. Não falei astronomia, isso é astrologia. E isso vai ser corroborado por diversas outras obras espíritas que apresentam também a mesma informação, de que o que vale é o espírito e não o local que ela nasceu, o horário, o dia, o ascendente, etc. Porém, na obra O Consolador, que é uma obra de Emmanuel, a gente vai encontrar uma posição dele lá, tem uma questão na obra O Consolador, em que Emmanuel faz alguns comentários sobre a astrologia tendente a acolher, de alguma forma, a influência dos astros sobre as criaturas humanas. Mas como o próprio Emmanuel disse uma vez que se ele dissesse alguma coisa que colidisse com Kardec, que nós ficássemos com Kardec e esquecesse o que ele estava dizendo, a gente vai seguir aquilo que o próprio Emmanuel falou. Emmanuel disse isso, mas ele é um espírito só dizendo, e eu tenho diversos do outro lado falando o contrário. Entretanto, a gente pode dizer que existe sim uma influência dos astros sobre os homens quando a gente começa a estudar psiquiatria, começa a ver os lunáticos, porque estudos demonstram que em certas fases da Lua, determinadas ocorrências nos chamados manicômios eram mais incidentes em certas fases do mês. E aí a justificativa é porque a Lua ela mexe com as águas, então ela altera as marés, então ela também teria algum mecanismo no sentido aquoso do corpo, não é? Permitindo com que determinadas manifestações de humor pudessem acontecer. É a suposição que se tem. Mas, tirando esses pontos, não há nenhuma informação dentro de doutrina espírita que seja favorável, que acene na direção da astrologia no ambiente que o espiritismo tem. Nós temos várias doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, que possuem conceitos muito parecidos com a doutrina espírita, que absorvem as ideias da astrologia como uma verdade pacífica. Mas dentro da doutrina espírita, não. A ideia da astrologia não é tida como uma verdade a ser aceita no comportamento. Então, nem a astrologia, nem a numerologia, nem outras formas de apresentação, como se a característica das pessoas dependesse das letras de seu nome ou da hora em que ela teria nascido, mas sim do espírito que é soberano nesse processo.